Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Nessa aula de hoje, aula do nono ano, nós vamos aprender um pouquinho aí, inicialmente, o conceito que fala sobre equação do segundo grau. É isso! Chegamos até o tão esperado conceito da equação do segundo grau, tá certo? Então, chega de conversa porque hoje a aula vai render e vamos lá para mais uma aula. E nessa aula de hoje, como eu já disse, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a equação do segundo grau. Então, galera, chegou o momento tão esperado aí para a gente poder resolver as equações do segundo grau. Já vou adiantando, e vou pedindo já para que vocês retornem lá no conceito onde fala sobre fatoração. É bom estar relembrando aí o conceito da fatoração. No decorrer das aulas, eu vou estar lembrando com vocês também os conceitos aí relacionado à fatoração que a gente utiliza na equação do segundo grau, tá certo? Então, pega aí o seu caderno do ano passado, entra aí na página aí Douglas com tildes e dá uma olhada aí no assunto onde fala sobre fatoração, porque a gente vai ter que lembrar aí alguns conceitos da fatoração, beleza? E já relembrando aí os conceitos da fatoração, eu vou colocar aqui de forma genérica a representação de uma equação do segundo grau, Uma equação do segundo grau, ela genericamente, ela é apresentada dessa maneira, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre igualada a zero, tá certo? Quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, eu digo que essa equação ela é uma equação completa. Completa por quê? Porque eu tenho o termo A, o termo B e o termo C. Eu tenho todos os termos, tá certo? Então aqui eu tenho uma equação e essa equação é considerada uma equação completa. Posso ter algumas variações aqui dessa minha equação, tá? E aí entra na parte da equação incompleta. Vou colocar a representação genérica também, ó. Eu posso ter uma equação ax ao quadrado mais bx igual a zero. Percebam aqui, ó, que nessa segunda equação não tem o termo c. Logo, essa equação aqui é uma equação incompleta. E aí, o c, essa equação aqui não tem o termo c, tá certo? E posso ter também uma equação onde o termo que está faltando é o termo b. Também é uma equação incompleta, tá certo? E aí, nesse caso, o termo que está faltando é o termo B. E também posso ter uma equação onde não tem o termo B e o termo C. Tá certo? Também é uma equação incompleta. E aí, nós vamos aprender a calcular cada uma variação dessa minha equação do segundo grau, tá certo? E aí, gente, por isso que é importante lembrar os casos de fatoração que a gente estudou no passado, tá certo? Beleza. Tendo aqui, ó, vou pegar novamente a minha equação completa e vou fazer o estudo dessa minha equação completa, ó. Então, deixa eu repetir ela aqui novamente. Partindo do estudo dessa minha equação completa, subentende-se que as outras eu vou levar em consideração a mesma
situação que eu estou explicando aqui para essa completa, tá certo? Uma equação completa a gente já viu que tem o termo A, tem o termo B e tem o termo C. E isso tudo igualado a zero, certo? Essa é uma equação completa. Professor, essas incógnitas aqui podem mudar? Podem mudar sim. A única incógnita que pode mudar, na verdade, todas elas podem mudar, né? Mas eu tenho que sempre conservar essa daqui elevado ao quadrado. Se for uma equação completa, essa daqui elevado à primeira potência. E essa aqui, ó, esse terceiro termo, seria um número sozinho. Vou colocar um exemplo aqui numericamente para a gente poder separar e já ir se ambientando aí como que isso vai ser apresentado para a gente, ó. Então deixa eu colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Percebam aqui, ó, que eu mantive a incógnita x, ó, certo? E aí, aqui eu já começo a fazer, começo a linkar algumas coisas, ó. O termo A aqui, ó, para essa equação, ele não tem. E aí, quando eu não tenho um termo, na verdade, eu tenho o valor de A, só que esse valor de A ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque esse x ao quadrado aqui, ó, ele tem o valor de 1. Então, o termo A aqui é um número que acompanha o x ao quadrado. O termo A aqui é o 1. O termo B, reparem aqui, ó, termo B é quem acompanha o x. Logo, o meu termo B aqui, na minha equação, é o 4. E o termo C é o número sozinho, né? E o número sozinho aqui, sem letra nenhuma, é o 4, tá certo? Então, daqui, galera, eu já tiro a informação de quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Entender isso daqui é extremamente, muito importante, tá certo? Eu tenho que entender qual o valor que eu tenho aí do A, do B e do C. Eu vou colocar aqui, ó, o termo A para essa equação é 1, o termo B para essa equação é 4 e o termo C para essa equação é 4 também. Professor, aqui você deu um exemplo de uma equação completa. E quando eu tenho uma equação incompleta? Vou pegar aqui como exemplo, ó, a equação incompleta. Deixa eu colocar aqui. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Deixa eu ver aqui uma equação incompleta aqui que a gente possa utilizar como exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Percebam aqui, ó, que eu tenho uma equação incompleta e aí o termo que está faltando é o C, né? Ó, tenho aqui o termo A, quem acompanha o x ao quadrado, o termo B, quem acompanha o x, e não tenho o número sozinho, que seria o C. Então, aqui nesse caso, e aí vai servir também para as outras situações, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. O A não é quem acompanha o x ao quadrado? Qual o número que está acompanhando o x ao quadrado aqui? É o número 3. O B não é quem acompanha o x? Qual o número que acompanha o x aqui? Quem acompanha o x aqui nessa nossa equação é o 6. E o C? Tem C? Não. Nesse caso aqui, quando não tem, eu represento com 0. Tá certo? Quando não tem o termo, eu represento com o 0. Então, ó, nessa equação incompleta aqui, ó, o termo C é 0. Nessa equação incompleta aqui, ó, o termo B é 0. E nessa equação incompleta aqui, o termo B e o termo C é 0. Tá certo? Então aqui, galera, a gente entende
quem é o termo A, o termo B e o termo C. Beleza? Cada uma equação dessa daqui tem uma forma diferente, tá? Novamente, por isso que é importante lembrar aí, ó, os casos de fatoração. Eu vou relembrar com vocês, mas é bom que vocês já tenham aí na ponta da língua os casos de fatoração. Tá certo? Ah, professor, por que necessita o cálculo aí da fatoração? Deixa eu resolver aqui, ó. Eu tenho duas formas de resolução de uma equação de segundo grau. Primeira forma. A primeira forma é a que a gente vai aprender agora, é fatorando. E a segunda fórmula é utilizando a fórmula do segundo grau. Tá certo? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença da forma fatorando para a fórmula da equação do segundo grau é que essa daqui, ó, fatorando, a gente resolve rápido, papum, né? Vamos botar aí com duas contas, a gente já consegue encontrar o resultado. Já utilizando a fórmula, é mais segura, porém é um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Mas nesse início, como a gente está aprendendo aí a resolução das equações, né, do segundo grau, nós temos que aprender, e eu vou cobrar de forma separada a atividade, né, contas fatorando, e vou cobrar também contas utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá certo? Então, professor, me adaptei mais a uma do que a outra. Isso vai acontecer, porém, nesse início eu preciso, e vocês, né, vão ter que tentar entender das duas formas. Vocês vão conseguir entender das duas formas, porque passando desse conceito da equação do segundo grau, aí você fica livre para você resolver da forma que você achar mais fácil, tá? Mas nesse início temos que aprender tanto fatorando quanto utilizando a equação do segundo grau, a fórmula da equação do segundo grau. Tá certo? Vou montar aqui um exemplo com vocês, um exemplo só, para que vocês percebam como que eu utilizo a fórmula, né? E como eu faço essa mesma equação de forma fatorada, tá certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui, não vai dar espaço porque é grande. Se eu virar a folhinha aqui, vou colocar uma equação só para que vocês tenham noção, né? Ideia do quanto é importante a gente aprender da forma fatorada. Se eu puder escolher uma forma, professor, qual é a forma que você acha melhor para a gente poder resolver? A forma melhor é a forma que você vai resolver, correto? Mas se eu fosse escolher uma, eu escolheria fatorando, tá certo? Por que fatorando? Fatorando é mais rápido, porém fatorando requer que você relembre aí alguns casos de fatoração. Mas vamos lá, deixa eu colocar um exemplo aqui de uma equação do segundo grau para a gente poder resolver e começar a entender um pouquinho aí a resolução da equação do segundo grau. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 7x mais 12 igual a zero. Aqui, ó, eu tenho uma equação completa. Então, ó, tenho uma equação completa. Primeiro, eu vou resolver fatorando, que é a primeira forma que a gente vai aprender. Fatorando. Fatorando aqui, gente, eu tenho que lembrar que para fatorar um trinômio quadrado, eu tenho duas situações. Quando o trinômio é perfeito,
Perfeito é aquele que a gente tira a raiz do primeiro e tira a raiz do terceiro. E quando é um trinômio qualquer é quando eu não consigo tirar a raiz quadrada, né? E aí eu já consigo perceber que a fatoração desse trinômio aqui é a fatoração de um trinômio qualquer, tá? E aí, para fatorar um trinômio qualquer, eu abro em 2 parênteses. E aí eu tenho que lembrar que esse termo do meio, ele vem de uma soma ou subtração. E esse terceiro termo aqui, ele vem de uma multiplicação. Tá certo? Então vamos pensar. Qual é a multiplicação que resulta em 12 e qual é a soma ou subtração, utilizando essa mesma multiplicação aqui, né, que resulta em 7? Eu consigo compreender que a multiplicação que vai dar resultado 12 é 4 e 3. 4 mais 3 vai dar o 7, que é o termo do meio? Vai. Então aqui eu consegui fatorar esse meu trinômio qualquer, tá? Como aqui o sinal é tudo positivo, aqui vai ser uma soma e aqui vai ser uma outra soma. Lembrando que isso é igualado a 0. Aí, galera, fatorei, né? Essa é a primeira conta que eu tenho que fazer, a fatoração. Depois que eu faço a fatoração, eu vou pegar cada fator desse daqui, ó, cada pedacinho dessa multiplicação e igualar a 0. Então eu pego essa daqui igual a 0. Deixa eu colocar aqui, ó, x mais 4 igual a 0. Logo, o meu x é igual a menos 4. E aí vou pegar o outro pedaço também e igualar a 0. Ó. Pego cada fator desse igual a 0. X mais 3 igual a 0. Logo, meu x é igual a menos 3. E aqui eu resolvi. Encontrei, né, a solução da minha equação do segundo grau, que é menos 4 e menos 3. Fechou. Acabou aqui, ó. Quantas contas eu fiz? 1, 2, 3. Agora vamos resolver essa mesma equação utilizando a fórmula. Aqui foi fatorando e aqui utilizando a fórmula. Utilizando a fórmula de Bhaskara, eu tenho 2 passos. Eu tenho o primeiro, que é encontrar o delta, que é o discriminante. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por isso que eu separo a minha equação em termo a, b e c. Tá certo? Então eu indico o primeiro passo aí para a gente poder resolver é separar quem é A, quem é B e quem é C, tá? O termo A aqui da nossa conta é o 1, x ao quadrado, o númerozinho que está com x ao quadrado é 1. O B é quem está com x. Quem está com x aqui é o 7. E o número sozinho é o 12. Separando o A, o B e o C, agora é só colocar na fórmula. Delta é igual a B ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes A, cuidado para não confundir, vezes o C. Logo, meu delta é igual a 49. Esses três aqui, ó, eles sempre vão estar multiplicando um pelo outro, né? Que é uma multiplicação entre os três. Então, sempre eu vou multiplicar os três aí. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, 49 menos 48. Logo, meu delta vai dar 1. Certo? Delta deu 1, continua a minha conta, e aí quando a gente chegar na resolução da fórmula do segundo grau, vou explicando a vocês algumas particularidades aqui da equação do segundo grau. Só estou resolvendo para que vocês tenham noção do cálculo que eu vou ter que fazer, do que a gente vai ter que aprender para resolver essa equação do segundo grau, tá? Então, ó, eu utilizei a primeira parte da conta, que é encontrar o delta, que é o discriminante, e a segunda parte da conta é encontrar o x, que eu vou utilizar a fórmula do menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a.
São essas duas fórmulas que eu vou ter que utilizar para resolver a equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Aí vamos lá. Ó. X é igual a menos B. Quem é B? Por isso que é importante separar. Ó. O B é 7, então vai ficar menos 7. Mais ou menos a raiz de delta. Quem foi o delta que a gente encontrou? Delta é 1. Sobre 2 vezes A. O A também é 1. E aí, aqui eu separo em x1 e x2. x1, x2. O x1 eu vou adotar tanto o valor ou positivo ou negativo, né? Quando eu tirar essa raiz aqui, ó, eu vou adotar positivo ou negativo. E aqui eu vou adotar o contrário do que eu adotei lá no começo, tá? Então vamos lá. Ó. O x1 é menos 7, mais, aqui eu adotei o positivo, aqui é mais e menos, mas raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. O x2 vai ser menos 7. Como aqui eu adotei positivo, aqui eu vou adotar o negativo, sobre 2. E aí, resolvendo isso daqui, ó, vai dar menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E o x2, menos 7, menos 1, menos 8. Menos 8 dividido para 2 vai dar menos 4. Logo, a solução é menos 3 e menos 4. Qual é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra só foi a ordem aqui, que não vai influenciar em nada. Aqui eu só escolhi, né, representar esse daqui como positivo e esse daqui como negativo. Então, aqui não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, ó, aqui a gente encontrou a solução que é igual. E sempre será igual, tanto fazendo fatorando, quanto utilizando a fórmula. Tá certo? Então, galera, é isso, né? Deu aí para dar uma ideia do que a gente vai ver sobre a equação do segundo grau. Peço novamente para que vocês olhem lá, retorna lá o vídeo que fala sobre a fatoração. Entra lá no canal Douglas com tildes, procura lá fatoração, estuda, lembra os casos de fatoração, porque nesse começo nós vamos resolver a equação do segundo grau fatorando. Ah, professor, eu entendi como é que faz utilizando a fórmula. Posso utilizar a fórmula? Não. Nesse começo, nós vamos aprender a fatorar, resolver fatorando. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.